toda quinta-feira nós teremos um dos grandes jornalistas desse país, Genésio Júnior, que tem uma ligação muito forte com o Piauí e é um homem que há muitos anos percorre os bastidores do poder em Brasília, conhece muito bem a capital federal, acompanhou tudo que de mais importante aconteceu no Congresso Nacional, no Palácio da Alvorada, enfim, no Brasil, politicamente falando, nos últimos anos. Vamos agora linkar com Brasília, linkar com a capital federal, no Conexão Brasília. Tá aí Genésio Júnior ao vivo, olha só olha aí o cenário do Genésio Júnior. Genésio, pode dizer que é uma honra, olha aí, Salão Verde, né, da Câmara dos Deputados. Genésio, pode dizer que é uma honra ter você aqui. Eu já disse aqui, inclusive, quando a gente veiculava as chamadas da sua participação, o quanto eu tenho admiração por você, pelo seu trabalho, e do seu pai também, enfim, e obrigado. O quanto a gente se aproximou nos últimos tempos, ainda não, por conta até mesmo da pandemia, fisicamente, mas, mas virtualmente, a gente tem conversado por telefone também, e eu quero agradecer a sua participação, dizer que o Jornal Dia News está honrado com a sua presença às quintas-feiras conosco aqui, e, bom, seja bem-vindo, né? Obrigado, Douglas, um abraço a todos, à família Miranda. Meu pai, quando chegou ao Piauí, foi diretor do Jornal Dia, nós temos uma boa relação. O Jornal Correio do Piauí teve momentos de embate, inclusive, com o próprio Jornal Dia, mas também de muita riqueza naqueles momentos, especialmente nos anos 80, nos anos 90. É um prazer falar com você, com todos os seus telespectadores, né, internautas, porque tudo hoje é conectado. E, sem dúvida, uma satisfação falar para o Piauí, que eu amo tanto. Bom, vamos tratar do primeiro tema. Coloca na tela aí o primeiro tema para a gente conversar com o Genésio, porque é o seguinte, o governo, apesar da gente estar aí no período eleitoral, tem algumas matérias que circulam que são de interesse do governo, né? Mas aí o problema é, com o contingenciamento, Genésio, de recursos, há uma possibilidade do governo perder o prazo em relação a algumas matérias e essas matérias caducarem? Bem, olha, sem dúvida, nesse momento pré-eleitoral, em que a rotina do Congresso para, e da própria administração pública tem que parar em vários momentos, por conta de limitações eleitorais ilegais, sem dúvida, a decisão do governo, nas últimas 2 semanas, de anunciar que iria fazer cortes, né, cortes que acabaram se confirmando, quase 15 bilhões de reais de corte, e na prática esses cortes chegaram a quase 8 bilhões nas chamadas RP9, que na linguagem aqui de Brasília nada mais é do que aquelas chamadas emendas do orçamento secreto, que você, meu caro telespectador, deve ter ouvido pelo menos 1 ou 2 vezes nos últimos meses, que é um orçamento em que praticamente ninguém sabe quem está mandando, mas sem dúvida alguém vai receber, e tem um grande impacto político. E esse contingenciamento, que chegou a 7,8 bilhões só nessas emendas, gerou muito mal-estar aqui no Congresso. Na verdade, nesse esforço concentrado, que começou na segunda-feira e está terminando na prática hoje, né, apesar de amanhã ter alguma coisa ainda aqui, especialmente no Senado, o governo correu sério risco de ter vários problemas e algumas medidas provisórias caducarem. Elas acabaram não caducando, elas foram todas votadas, mas não ficou do jeito que o governo queria, né? Especialmente a medida provisória do teletrabalho. Essa medida provisória, Douglas, meu caro telespectador, ela envolve um mercado de mais de 150 bilhões de reais, o que envolve o chamado auxílio-refeição, né? Porque essa medida provisória que tratava do teletrabalho, isso que quase todo mundo está fazendo desde o início da pandemia, que é dividir um pouco o seu trabalho em casa e no próprio trabalho, e no seu próprio local de trabalho, foi finalmente regulamentado. Essa medida provisória estava em valor, estava vigente, ela tem um prazo, né, para ser votada aqui, e estava chegando no limite. E o governo queria que o auxílio alimentação tivesse algumas vicissitudes que interessavam algumas pessoas, especialmente do jogo do poder aqui em Brasília. Porém, o relator da Assembleia Provisória, que é Paulinho da Força, que é o presidente do Partido Solidariedade, que é um dos partidos
que fazem parte do grupo que apoia o ex-presidente Lula na sua busca de um quarto mandato. Ele não foi o relator, cabia a Solidariedade indicar o relator, e ele fez do jeito que quis. E o governo não conseguiu fazer essas mudanças. Se tentasse fazer, iria perder. E isso, na prática, foi uma pequena derrota do governo. Mas não chegou a ser uma grande derrota. Se espera, o próprio governo já sinalizou, que poderá haver uma recomposição dessas emendas ao longo do resto do semestre. Mas, no momento, gerou muita insatisfação, porque os políticos que gravitam em torno, especialmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também, claro, envolve os interesses do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nosso querido piauiense, sem dúvida teriam muita repercussão e gerou muito desgaste, muito ranger de dentes. Mas o governo conseguiu, sim, mesmo com a dificuldade, de aprovar todas as medidas provisórias. Outro assunto também que eu vou conversar agora com o Genésio é sobre o que ficou conhecido como pacote de bondades do governo federal, mais de 12 bilhões, programas sociais, e foi aprovado com toda aquela articulação em Brasília. E aí, Genésio, a pergunta você tem conversado com parlamentares da base, parlamentares que dão sustentação ao presidente Bolsonaro, e alguns se questionam se realmente isso pode se traduzir no aumento da popularidade do presidente, se traduzir principalmente em votos. É verdade. Existem 3 grupos muito claros, avaliando o chamado impacto bilionário de programas sociais, quase 13 bilhões de reais que vão ser injetados na economia só em programas sociais, nesse semestre. E muitos avaliam qual o tamanho desse impacto. Existem 3 grupos. Uns que dizem que, claro, haverá um impacto, ninguém sabe qual vai ser esse tamanho, claro. Outros acham que não haverá impacto. E aqueles que têm muitas dúvidas sobre o tamanho do que poderá vir, ou positivamente ou negativamente para o governo. O que a gente percebe muito claramente é que a maioria daqueles que têm certeza de que o chamado pacote de bondades não vai ter retorno, e aqueles que têm dúvida, é bem maior do que aquele grupo que tem certeza que o presidente Bolsonaro vai ter um grande ganho, um grande dividendo, que possa chegar, especula-se, até 5 pontos percentuais nas pesquisas. Apesar dos bolsonaristas dizerem por aí, especialmente os muito apaixonados, que podem ganhar a eleição no primeiro turno, de que essas pesquisas não são verdadeiras, na verdade a gente sabe, conversando com as pessoas próximas do governo, que eles sabem que as pesquisas são reais, elas diferem de uma para outra, porque as pesquisas são variadas, tem as pesquisas feitas presencialmente e tem as pesquisas feitas por telefone. Então, há muitas dúvidas sobre o tamanho da diferença entre um e outro. Mas que, claro, lógico, evidente, todos concordam que o ex-presidente Lula está na dianteira, numa boa dianteira, isso é inquestionável. Então, a dúvida daquele grupo que acha que é possível avançar nas pesquisas é que seria possível chegar até 5 pontos de avanço nos números atuais do presidente Bolsonaro, a partir do número mais difícil para ele, que são os números que vêm da Datafolha, em que ele está com menos de 30%. Então, eles calculam se dentro dessa margem da Datafolha ele chegar em torno de 35%, seria um grande ganho, porque eles avaliam que o ex-presidente Lula deverá, sim, também ter um ganho nos próximos dias, especialmente por conta da desistência de algumas candidaturas que estão sendo colocadas. Já está certo, quase certo. Já está certo que a União Brasil dificilmente terá um candidato, apesar do que você está falando, da senadora Sônia Tronic, que pode ser ela a candidata, mas existe dúvida se ela vai se garantir. Já existe a possibilidade do candidato avante, André Janones, quase certo recuar. Então, se calcula que também que o ex-presidente Lula possa crescer até um 2 ou 3%. Se ele crescesse 2 ou 3% na margem da pesquisa da Datafolha, o presidente Bolsonaro, partindo aí no final de agosto, com 35% e Lula em torno de 48%, 49%, que já seria quase no limite de uma vitória do primeiro turno, seria fundamental para entrar em setembro com esses números. Então, o mês de agosto é fundamental na avaliação desses analistas, a partir do pacote de bondades, para que o presidente Bolsonaro tenha um caminhar mais tranquilo para garantir o segundo turno que, claro,
Claro, existem dúvidas, apesar da insatisfação de muitos de dizer que não, de que esse segundo turno esteja garantido. Genésio, para a gente encerrar, terceiro assunto, ontem nós, inclusive mostramos no início do jornal, a visita, o ato político do ex-presidente Lula, do candidato Lula aqui em Teresina, com a presença de Wellington, Rafael, a governadora Regina Souza, toda a base aliada, a base governista. E aí eu pergunto a você, nós estamos aí praticamente encerrando o período de convenções, as principais convenções já aconteceram, os candidatos que estão aí na dianteira já realizaram suas convenções. Eu pergunto a você, o que esperar dos principais candidatos a partir de agora? Olha, por incrível que pareça, nós ainda vamos ter novidade até o último dia das convenções, né? É bom a gente ressaltar que os chamados grandes colégios eleitorais, que são exatamente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e claro, Norte e Nordeste, que são em seguida o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, ainda temos dúvidas, né? Alguns estados, como o Ceará, ainda não definiu ainda, a própria chapa do candidato do PT lá ainda não está definido com clareza, né? Em Pernambuco também nós temos dúvidas sobre o que pode acontecer lá também. Na Bahia existem também algumas dúvidas ainda no fechamento das convenções, e particularmente em Rio e São Paulo, né? O PT e o PSB ainda não se entenderam por lá. Minas Gerais ainda poderá ter alguma dificuldade. E São Paulo ainda não definiu todos os vices. Mas o que a gente percebe claramente é que esse xadrez dos estados está começando a ter uma dimensão importante, né? Especialmente Minas Gerais, né? Existem muitas dúvidas sobre o que poderá vir de Minas Gerais. Costuma-se dizer que nenhum presidente da República recente conseguiu ganhar sem ganhar em Minas. O presidente Lula, com a possível desistência de Jerônimo, poderá ter um aumento na sua votação em Minas Gerais, né? Mas a dúvida é o seguinte, qual o tamanho da repercussão do pacote? Então a gente na prática, viu, Douglas, a gente tem que aguardar as pesquisas a partir lá do dia 25 de agosto, para a gente ter uma ideia, até porque hoje, particularmente, foi anunciada a redução do diesel, né, o que de fato pode ajudar a reduzir o preço da comida, né? Porque a gasolina, ela interessa muito à classe média, mas o diesel é que é fundamental para ajudar a reduzir um pouco a inflação. Claro, a inflação, inclusive, já se estima que esse mês de julho, que ainda não saiu o IPCA fechado de julho, e de agosto, nós poderemos ter até uma possível deflação, né, uma redução de alguns números da inflação. Mas a chamada inflação da comida ainda não reduziu. E com essa redução do diesel poderá ter algum impacto. Então nós temos que esperar ainda as pesquisas, a partir das convenções que foram encerradas, que foi essa pergunta que você fez, que nesse final de semana, na prática, amanhã é o último dia, né, das convenções. Então, no final de semana vai ter uma clareza e daí é só contar o prazo. A partir de lá para o dia 25, a gente já pode ter uma clareza do que poderá vir adiante. Olha, eu queria agradecer ao Genésio e colocar na tela aqui, o Genésio que é advogado, né, além de jornalista, advogado também, e o Genésio, ele comanda o site Política Real, que traz todos os dias notícias atualizadas de Brasília, dos bastidores do poder, está aí na tela. Ó, você está vendo aí na tela, você acessa o www.politicareal.com.br, Genésio. Tem, além de notícias, vídeos, podcasts. Aliás, o Genésio grava diariamente um podcast que circula em vários estados brasileiros, em rádio de diversos estados brasileiros. E tem também análise, enfim, um site voltado para a política, né? Política. Nosso assunto é política. Eu sou sócio desse site, é um prazer, honrado de estar envolvido com essa iniciativa, que envolve também outros sites, voltados para outros estados, mas sem dúvida esse é o site que foi o primeiro e que é uma honra a gente ser sócio dele e ter participação dele. Obrigado pelo convite e vamos sempre falar por aqui. Genésio, eu que agradeço a aceitação do convite. A gente volta na próxima quinta-feira, seja da Câmara, do Senado, de casa, em qualquer lugar, mas é importante porque o que conta são as informações, são as notícias de bastidores que o Genésio sempre traz. Meu amigo, um grande abraço, até a próxima quinta. Um abraço. Até a próxima quinta-feira, direto de Brasília, Conexão Brasília com Genésio Júnior. Você viu aí as notícias.